Bom dia! Aqui quem fala é o professor Kennedy e hoje estamos dando início a mais uma aula. Bom pessoal, na última aula eu passei uma atividade para casa, não é isso? Página 17, 18 e 19 do caderno de atividades de desenho geométrico, beleza? E hoje nós estaremos aqui respondendo, não é isso? Fazendo as construções geométricas que foram pedidas. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, beleza pessoal? Então, a questão 2 aí diz o seguinte: trace a bissetriz de cada um dos ângulos dados. Então, pessoal, aqui facilita a nossa vida porque ele já nos dá o ângulo construído. Então, eu tenho aqui um ângulo AOB, beleza? E vou traçar a bissetriz desse ângulo. Simplesmente, pessoal, vou precisar aí nessa aula de um compasso e de uma régua. Beleza? Então, vamos começar com o compasso. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: eu vou pegar o meu compasso aqui e vou abrir ele com uma abertura qualquer. Vou utilizar essa que já está aqui, ó, uma abertura qualquer. Vou colocar a ponta seca dele em O, bacana, ó, ponta seca em O, e vou traçar um arco. Como vocês estão vendo aí, ó, tracei esse arco. Vou demarcar sobre o meu ângulo os pontos A1 e B1. Bacana, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte. Novamente com o compasso. Olha, a abertura um pouco maior do que a distância entre o ponto A1 e B1, um pouco maior. Bacana, pessoal? Vou colocar a ponta seca em A1, ponta seca em A1, vou traçar aqui um arco. Vou agora com a mesma abertura que eu usei para A1, vou colocar a ponta seca em B1, traçar aqui um arco que intersecta o arco formado quando a ponta seca estava em A1. Bacana, pessoal? E agora, pessoal, o encontro desses arcos aqui eu vou chamar de C. Basicamente isso, pessoal. Agora é só traçar a bissetriz que passa, só traçar a semi-reta que passa pelo ponto O, que é o vértice do meu ângulo, e pelo ponto C. Isso aqui, pessoal, essa semi-reta ela vai ser a bissetriz do ângulo. Bacana? Então vou fazer aqui, olha. Tracei aí, pessoal, uma semi-reta. Essa semi-reta aí ela passa pelo vértice O e pelo ponto C que a gente construiu. E ela é denominada bissetriz do meu ângulo. Ela dividiu o meu ângulo AOB em ângulos de mesma medida, não é isso? Então, ela é denominada bissetriz. Bacana, pessoal? Vamos para letra B. Beleza? Os passos são basicamente esses, pessoal. Na letra B a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, olha. Compasso, uma abertura qualquer. Vamos fazer devagar, não é isso? Ponta seca do compasso. Um pouco menor que a minha abertura. Ponta seca do compasso no vértice do meu ângulo. Vou traçar aqui um arco, ó. Beleza? Tracei aqui um arco. Esse arco, ele demarcou aqui sobre o meu ângulo os pontos C1 e um ponto D1. Beleza, pessoal? Agora é só a gente pegar aqui a abertura do meu compasso um pouco maior que a distância entre D1 e C1, um pouco maior. Não precisa ser muito maior não. Vou colocar a ponta seca em D1,
ponta seca em D1. Vou traçar aqui um arco. Com a mesma abertura, observem que eu não vou mudar a abertura. Ponta seca em C1. Vou traçar outro arco que intersecta o arco formado quando a ponta seca estava em D1. Beleza, pessoal? Quero que vocês observem aí que agora eu tenho aqui um encontro de dois arcos. Tenho aqui um encontro de dois arcos. Bacana? Então esse ponto aqui, que é o encontro dos dois arcos, eu vou chamar de ponto E. Beleza, pessoal? A bissetriz já está praticamente construída. Para mim finalizar a minha construção, é só com a régua eu traçar a semirreta que passa pelo vértice do ângulo e pelo ponto E que nós construímos. Então vou traçar aqui, ó. Essa semirreta aqui ela é chamada de bissetriz. Ela dividiu o nosso ângulo aí em dois ângulos de mesmo tamanho, ou dois ângulos congruentes. Não é isso? Bacana, pessoal? Vamos responder a letra C. Aí nós passamos para a segunda questão. Tudo bem? Letra C, não é isso? Bora lá, pessoal. Eu acho que vocês já até aprenderam. Ó. A abertura qualquer, não é isso? A abertura qualquer que seja suficiente para o arco traçado pelo nosso compasso intersectar os dois lados do meu ângulo, não é isso? Ponta seca sempre no vértice, ponta seca sempre no vértice. Traça-se um arco, traça-se um arco. Beleza. Aí, pessoal, uma abertura, pronto. A gente tem aí agora os pontos A1 e B1 que nós encontramos. É a intersecção dos lados com o arco, não é isso? E aí, pessoal, com a distância um pouco, com a abertura do compasso um pouco maior que a distância entre B1 e A1, ponta seca em B1, ponta seca em B1, traça-se um arco. Ponta seca em A1, traça-se outro arco. Não é isso, pessoal? Esses arcos eles se intersectam em um ponto, que é o ponto de encontro deles, que eu vou chamar de ponto C. Não é isso? E aí, pessoal, está construída a nossa bissetriz. A bissetriz é a semirreta que passa por o vértice e por o ponto C. Ela dividiu aí o nosso ângulo em dois ângulos de mesmo tamanho. Ou seja, se esse ângulo aqui, o COB, mede X, o COA também vai medir X. Bacana, pessoal? Eles têm o mesmo tamanho. A bissetriz tem essa característica, ela divide o ângulo em dois ângulos de mesmo tamanho. Como o nosso ângulo aqui ele é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, então cada um desses ângulos aqui tem 45 graus. Beleza, pessoal? 45 graus. Tudo bem? Vamos passar aí, pessoal, para a segunda questão do nosso exercício. Traçar a bissetriz do ângulo dado. Traçar a bissetriz do ângulo dado. Bem bacana dessas questões, pessoal, é que elas são praticamente iguais. É só traçar a bissetriz desse ângulo, não é isso? Vamos repetir os passos, pessoal. Olha, falei para vocês. Qual é o primeiro passo? A abertura do compasso. A abertura do compasso vai ser uma abertura qualquer, ou seja, não precisa nós medirmos. Ela só precisa ser suficiente para que ela intersecte, para que o arco formado por o nosso abertura aqui intersecte os dois lados do meu ângulo, não é isso? Segundo passo
é o que? Colocar a ponta seca do compasso sobre o vértice do ângulo. Quando feito isso, vocês vão traçar um arco, como nós estamos fazendo aqui, olha. Traçar um arco. Bacana. Tracei um arco. Quando eu faço isso, eu vou observar que o meu arco ele intersectou o meu ângulo em dois pontos distintos, não é isso? Em cada lado do meu ângulo eu tenho um ponto de encontro. A1, B1. Agora, pessoal, o terceiro passo. Vou pegar o compasso aqui, ó, com a distância um pouco maior, com a abertura um pouco maior que a distância entre A1 e B1. Abertura um pouco maior que a distância entre A1 e B1. Ponta seca em A1. Vou traçar aqui um arco, não é isso? Com a mesma abertura, observem que eu não mudo a abertura. Ponta seca em B1. Vou traçar um arco que intersecta o arco anterior. Beleza? Agora, esses arcos aqui, pessoal, eles se intersectam. Eles têm um ponto de encontro que eu vou chamar de ponto C. Beleza? E agora é só traçar a semirreta que passa pelo vértice e pelo ponto C. Essa semirreta ela vai ser a bissetriz do nosso ângulo, como já foi feito aqui anteriormente. Olha aí, temos a bissetriz. Esse conteúdo ele é bastante simples, não é isso, pessoal? Uma construção bastante fácil. Beleza? Vamos aí para a terceira questão da nossa atividade. Determine o ponto P em que a bissetriz do ângulo EOF encontra a reta R. Bacana? Então, determine o ponto P em que a bissetriz do ângulo EOF encontra a reta R. Então, eu tenho aqui o meu ângulo, olha, EOF. E quero determinar a bissetriz de forma que a minha bissetriz encontre a reta R, que é essa daqui, pessoal, olha. Reta R. Bacana, ó, representado por uma letra minúscula aqui. Lembrando que os pontos são representados por letras maiúsculas e as retas são representadas por letras minúsculas. Bacana? Pessoal, simples novamente. A abertura do compasso qualquer, que é o primeiro passo. Ponta seca em O, que é o vértice do ângulo. Traça-se um arco que intersecta aqui os lados do meu ângulo em dois pontos distintos, que eu vou chamar de E1 e F1. São esses pontos aqui, um ponto sobre cada lado, não é isso? E aí, pessoal, vou repetir novamente aquele passozinho, olha, a abertura do compasso um pouco maior que a distância de F1 e E1. Ponta seca em F1. Traça-se um arco com a mesma abertura que eu usei para F1. Eu vou agora colocar a ponta seca em E1. Vou traçar outro arco de forma que eles se intersectam, formando aqui um ponto que eu vou chamar de ponto D. A bissetriz vai ser a semirreta que passa pelo ponto D e pelo vértice O. Vamos construir aqui agora. Pronto. A nossa questão pediu o seguinte, pessoal. Determine, vou voltar aqui um pouquinho, olha. Determine o ponto P em que a bissetriz do ângulo EOF encontra a reta R. Então, está bem aqui determinado o nosso ponto P, pessoal. Vocês observam que eu tenho aqui o ponto de encontro entre a nossa bissetriz e a reta R. Esse ponto aqui é o nosso ponto P, que foi pedido na questão. Pronto, determinamos o ponto P, que é o ponto de encontro entre a reta R e a bissetriz do nosso ângulo. Estão gostando, pessoal? Vamos agora para a nossa quarta e última questão.
Divida cada um dos ângulos dados em duas partes congruentes. Olha, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. A questão diz para dividir o ângulo em duas partes congruentes. Quando eu uso essa palavra congruentes, essa ideia de congruência é a mesma ideia de igualdade. Eu estou dizendo que eu quero que vocês dividam o ângulo em dois ângulos de mesma abertura, ou seja, abertura igual, dois ângulos de mesma medida. A gente já sabe, pessoal, que a reta, ou a semirreta, perdão, que divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida é a bissetriz. Então o que nós iremos fazer aqui é construir a bissetriz desses ângulos, beleza? Então, vamos lá para a gente encerrar a aula de hoje. Qual é o primeiro passo, galera? Uma abertura do compasso qualquer, não é isso? Portanto, que ela seja suficiente para intersectar os dois lados do meu ângulo, beleza? Ponta seca no vértice, traça-se um arco. Esse ângulo aqui ele é um ângulo agudo, não é isso, pessoal? É um ângulo menor do que 90 graus. Traça-se nosso arco aí, ó, como vocês podem ver. O meu arco aqui, ele encontra os lados do meu ângulo aqui em dois pontos, A1, B1. Agora, pessoal, é aquele passinho lá, olha. A abertura um pouco maior que a distância entre A1 e B1. Ponta seca em A1. Ponta seca em A1. Vou aqui, pessoal, tá, olha. Traçando um arco com a mesma abertura, agora com a ponta seca em B1. Vou estar aqui, olha, traçando outro arco que intersecta o arco anterior. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C. Pronto. Agora, pessoal, vou traçar a bissetriz. Bissetriz, pessoal, é a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos de mesmo tamanho. Tracei aqui a minha bissetriz, pessoal. Pronto. Dividi o meu ângulo em dois ângulos de mesmo tamanho. Eu vou representar aqui, ó, com duas marcas. Cada ângulo tem duas marcas. Significa que eles são congruentes. Tem a mesma medida, a mesma abertura. Beleza? Aqui, pessoal, eu fiz para o ângulo agudo, que é o ângulo menor do que 90 graus. Agora, o último exemplo aqui, pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou fazer com o ângulo obtuso, que é a nossa letra D. E as outras eu vou deixar para vocês praticarem, beleza? A letra D é um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Bacana? Pessoal, primeiro passo, vocês já estão cansados de me ouvir falar nessa aula. A abertura do compasso qualquer, não é isso? Portanto, que ela seja suficiente para intersectar os dois lados do meu ângulo. Ponta seca em O, que é o vértice. Traça-se aqui um arco. Traça-se aqui um arco que intersecta os lados do meu ângulo. Bacana, pessoal? Como vocês podem ver aí. Vou demarcar aqui o ponto C1, D1. Beleza? Agora, pessoal, a abertura um pouco maior, a abertura do compasso um pouco maior que a distância entre C1 e D1. Ponta seca em D1. Traço bem aqui um arco, olha. Mesma abertura, eu não vou mudar. Só vou transferir o meu compasso aqui para o ponto C1 e a mesma abertura. Vou traçar aqui um outro arco que vai intersectar o arco anterior num ponto que eu vou chamar de ponto E. E agora, pessoal, com a régua eu vou traçar aqui, olha,
a bissetriz semi-reta que divide esse ângulo obtuso em dois ângulos congruentes, dois ângulos de mesma abertura. Então eu vou aqui colocar duas marcas para representar aqui que eles têm mesma abertura. Bacana, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos aí numa próxima aula continuando com as construções geométricas, não é isso? Qualquer dúvida estarei no fórum, no CADES, para falar com vocês. Um abraço e até a próxima.